Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela sua TV Gazeta Norte Mineira. Canal 2.1 Montes Claros, canal 26.1 em Janaúba e Nova Porteirinha. E falando pelo mundo, para o mundo, através do Facebook e também do nosso portal, da Rede Gazeta de Comunicação. Gente, o programa Fala Doutor, você já sabe, tradicional há mais de 20 anos aqui na nossa região, sempre abordando temas relevantes, temas muito importantes ligados à nossa saúde, não é? E a gente não pode deixar de enfocar um lado muito significante da saúde feminina, que está relacionada à área da ginecologia e para aquela que quer ser mãe também, além da ginecologia, a obstetrícia, não é? Eu tenho a grata satisfação de receber no programa Fala Doutor dessa noite a doutora Maria Clara Amaral, ela que é médica ginecologista e obstetra, e vai abrilhantar nosso programa de hoje, falando muita coisa relacionada a esta área importantíssima da saúde feminina. A saúde da família, inclusive, não é só feminina não, né, doutora? É sim, boa noite, Afonso, é um prazer estar aqui com vocês. Amei receber o convite e espero aí poder ajudar a tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Com certeza, doutora. Doutora, vamos para começar logo falando de um assunto extremamente atual. Vivenciamos aí, desde o ano passado, um momento sui generis na história mundial, que é essa pandemia da Covid, coronavírus. Isso mudou radicalmente todos os nossos hábitos, isolamento social, uso de máscara, uso de álcool, o medo e, em consequência disso, uma série de mudanças no comportamento das pessoas. E essa mudança no comportamento refletiu drasticamente nas relações humanas. Se reflete nas relações humanas, óbvio que até mesmo nas relações afetivas, não é? Por que eu falo das relações afetivas? Na sua área de atuação, ginecologia, obviamente que nem sempre a área da ginecologia está relacionada a uma mulher com vida sexual ativa, não é? Sim. Mas é claro que isso atrapalhou. A pandemia fez com que os casais até se afastassem com medo da transmissão, não é? Houve um reflexo grande no consultório das ginecologistas, dos ginecologistas, por causa da pandemia. As pessoas diminuíram a frequência. O que elas falaram que mudaram na vida em razão da pandemia, doutora? Sim, acredito eu que nem só na área da ginecologia, Acho que todas as especialidades a gente pode ter observado uma diminuição da procura, até mesmo por preocupação das pessoas em estar procurando o serviço de saúde, por medo de estar em contato com outras pessoas, como forma aí principal de transmissão. Mas ainda assim, na ginecologia, a gente tem uma procura satisfatória, mesmo em época de pandemia, por ser uma área que acompanha a mulher, atende a mulher em todas as fases da vida, em todos os estágios. Então, ainda assim, a gente percebeu que ainda houve uma procura satisfatória para melhor controle da saúde mesmo da mulher, Agora, claro, falar em pandemia demanda também falar de muitas outras coisas. Agora, como é que ficou dentro da sua área, a gravidez nesses tempos de pandemia? A mulher procrastinou, vai adiar, vai programar para depois de que passar a pandemia, se Deus quiser vai passar, ou isso não refletiu muito? Sim, refletiu com certeza. As pacientes que estavam programando uma gestação, elas retardaram isso aí, elas estão procurando engravidar um pouco mais tarde, se for possível, porque a gente sabe que a gravidez é uma situação de risco, É o grupo de risco, se encaixa ali como grupo de risco na pandemia.
Porque as gestantes, por todas as mudanças anatômicas que tem no corpo, por toda a imunodeficiência que a gestação traz, essas gestantes elas têm maior risco de complicação durante a gestação. E por ser uma doença nova, por a gente ter poucos estudos sobre os seus reais impactos na gravidez, então as gestantes as tentantes estão adiando aí essa gestação. Bem, doutora, eu quero convidar o nosso telespectador para participar, tá? Os telefones estão aí na tela para você ligar. Liga para o 99850-6500 e para participar pelo WhatsApp, que eu vou ler aqui a mensagem ao vivo, tá? Você vai mandar a mensagem para o 999860326, que a doutora Maria Clara vai responder às suas dúvidas, tá? Doutora, gravidez é algo que deve ser programado, né, doutora? Melhor que seja, né? Sim, melhor que seja, né? Para a gente programar, é importante que quando a paciente ela tem o desejo de gestar, que ela procure um profissional, um obstetra, um ginecologista, para a gente tentar ali identificar alguma doença, alguma comorbidade que essa paciente tenha, para a gente tentar controlar essa doença para ela engravidar de uma forma mais saudável, ver quais medicamentos que essa paciente usa, para ver se há necessidade de trocar na gravidez, suplementação vitamínica, exames para verificar se realmente está tudo bem. Então, é ideal que essa gestação seja programada para a gente tentar começar da melhor forma possível para ter uma gestação tranquila, né, e saudável. Agora, muitas mulheres se queixam bastante da gravidez, mas há algumas pessoas que viram e falam para a mulher: você não reclama não que gravidez não é doença, não é? Eu estou grávida, não posso fazer isso. Eu estou grávida, não posso fazer aquilo. Assim, pode... Não, eu costumo dizer que gravidez não é doença, mas requer muitos cuidados. É muito cuidado, né? Mas, assim, tem que ter muitas limitações, principalmente no que diz respeito ao uso de remédio, né? Sim, não é qualquer remédio, né, que a gestante pode estar utilizando. Então, sempre que a gestante precisa usar algum medicamento, deve ser verificado com o médico, né, assistente que está acompanhando, para ver a necessidade e se realmente essa paciente pode estar fazendo uso. Geralmente a gente vê a questão de risco-benefício, né? Dificilmente tem um medicamento que a gestante ela pode tomar sem nenhum problema. Sempre há riscos, mas a gente coloca aí na balança os riscos e benefícios e o que é melhor para ela que supera os riscos, né, daquele medicamento. Agora, doutora, esse testezinho de farmácia, ele funciona bem para poder detectar se a mulher está grávida ou não? Funciona bem, funciona bem. É mais fácil a gente ter um falso, na verdade, é muito difícil a gente ter um falso negativo com esses testes de farmácia. Vamos lá. Engravidou, vem os primeiros problemas que vêm a ser os enjoos, não é isso? Sim. E para enjoo, há remédio? Pode tomar remédio? Pode tomar remédio sim. O enjoo, a gente percebe que é muito comum no primeiro trimestre de gravidez, né? Isso tudo decorrente por mudanças hormonais mesmo. Então, as pacientes, elas podem sim fazer uso de medicamentos para enjoos e tem alguns hábitos que ela pode tomar à mão que diminui um pouco, como por exemplo, não ficar muito tempo em jejum, procurar comer de 3 em 3 horas, evitar alimentos muito açucarados ou muito gordurosos, né? Pode estar fazendo uso de alguns medicamentos para enjoo, né, que o obstetra vai prescrever, e isso costuma melhorar no final do primeiro trimestre, ali por volta das 14 semanas. Outro ponto importante que eu percebo também é que os enjoos muitas vezes vêm acompanhados com, às vezes, algum quadro de ansiedade da paciente, algum probleminha ali nesse inicinho. Sim. E os remédios caseiros, doutora? Tem um tal de... Aí vem a vizinha que fala que a avó, que a mãe da avó, que a bisavó usava, é uma misturinha, uns remédios à base de fubá, etc. Essas coisinhas caseiras. Aí a gente pergunta, podem ser utilizadas ou não? O que é que pode, o que é que não pode? Porque a gente percebe muito que os médicos têm um cuidado muito grande do receituário, quando vai receitar remédio para gestante, para poder não afetar o desenvolvimento do feto também, né? Sim.
No geral, esses chás, esses medicamentos caseiros não costumam trazer mal não, sabe? Mas o ideal é que consulte o médico para verificar. Uma coisa que eu costumo até orientar minhas pacientes é em relação a chupar limão, já ouviu falar? Chupar limão. Chupar limão, pudras cítricas ajuda demais na diminuição dos enjoos. Aham. Pois é, eu já ouvi falar num remedinho, um caldo que faz com fubá também, não sei se a doutora Esse já aí viu. eu nunca vi não. São as crendices, né? Sim. Bem, doutora, então passada essa fase do enjoo, né, aí a gravidez foi mais tranquila. Há alguns cuidados durante o período de gravidez. De quanto em quanto tempo a mulher tem que procurar um médico e quais os exames que devem ser feitos, doutora? Sim. Inicialmente, se for uma gestação de risco habitual, quer dizer que uma gestação que a paciente já não entre com algum tipo de risco, como por exemplo uma pressão alta, uma diabetes. Então, se for uma paciente saudável e dessa paciente, ela vai ter consultas mensais e ali a partir de 34 semanas essas consultas passam a ser quinzenais e depois de 37 elas passam a ser semanais. Semanais? Semanais. E aí essa paciente consulta semanalmente até o dia do parto, né? Então, na primeira consulta de pré-natal, a gente costuma avaliar ali algum fator de risco que ela possa ter. A gente pede os exames de pré-natal, dentre eles entram exames para verificar anemia, algumas doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, hepatites, exames de glicemia, algumas doenças infecto-contagiosas, como por exemplo toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, que são doenças que contraídas durante a gestação pode trazer malformações, né, e consequências aí para o bebê. Então a gente tenta ali no início investigar algum sinal de infecção, como por exemplo de urina, alguma infecção na vagina, né, situações essas que requerem cuidados para que a gente consiga intervir a tempo para não trazer nenhuma repercussão nem para a mãe e nem para o bebê. Agora, doutora, o sistema público de saúde está apto a acompanhar a gestante nessa fase e com essa quantidade de consultas que é preconizada? Na verdade, no sistema, o Ministério da Saúde, ele não preconiza tantas consultas assim, não. Mas, no geral, o que a gente vê as gestantes, elas são muito bem atendidas nos postos de saúde. Elas têm essas consultas mensais, sim. Agora, eu vejo, às vezes, uma demora na liberação de exames, de ultrassons, que demora um pouco a autorizar, fazer, e às vezes isso atrasa um pouco a nossa conduta. Aham. E nos exames de ultrassom, detecta-se, agora sim, quais os problemas no feto? A gente tem 2 ultrassons importantes para fazer durante o pré-natal, que é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, né, onde ali a gente faz algumas medidas, como medida de translucência nucal, a gente verifica se tem osso nasal, a gente verifica algumas coisas ali que se tiver ausente ou alterado, pode indicar algum tipo de doença, como por exemplo síndrome de Down. E o morfológico de segundo trimestre também é importante, porque ele vai verificar tudo. Formação de coraçãozinho, vias urinárias, né, algumas alterações, algumas coisas no cérebro do bebê, que ali pode detectar alguma má formação. E outros ultrassons também, a gente faz no decorrer para ir avaliando ganho de peso, quantidade de líquido no ultrassom, se realmente o bebê está bem na barriga, né? Porque às vezes alguma alteração no ultrassom pode justificar a interrupção da gravidez até um pouco antes do esperado. Uhum. Agora, essa interrupção da gravidez seria espontânea, né? Não seria um aborto provocado? Não, interrupção da gravidez eu falo o parto mesmo, o né? Parto? Fazer o parto, sim. Ah, tá. Antecipar o parto, então. Antecipar o parto, em razão de alguma necessidade. E quando ocorre o cordão umbilical estar enrolado no pescoço do neném, doutora? Isso é complicado também, né? Na verdade, isso acaba que é mais um mito, assim, mito? Sabe? O cordão enrolado no pescoço não vai
contraindicar parto normal. Claro que durante todo o trabalho de parto, essa gestante vai estar sendo acompanhada, o coração do bebê também vai estar sendo acompanhado todo o tempo. E ali qualquer sinal de anormalidade, a gente vai intervir. Doutora, já estão chegando aqui algumas perguntas. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma atenção toda especial ao nosso telespectador, que é a razão maior da existência deste programa, né? A gente vai fazer um breve intervalo, ok, doutora? Liga para cá, 998506500, ou então pelo WhatsApp, 999860326. A doutora Maria Clara vai responder a sua pergunta. A gente volta já já, aguarde.